Muito obrigado, deputado Colato. Dando sequência, nós passamos a palavra para a Dênia Érica Magalhães, que é advogada da Associação Brasileira de Produtores de Grãos. Boa tarde. Eu queria, na pessoa do deputado Roberto Balestra, cumprimentar a todos e também os presentes na mesa. E eu queria, aproveitando a intervenção do deputado Colato, não poderia deixar de concordar com tudo que ele disse, e eu gostaria também de que, além da convocação do ministro Patrus Ananias, houvesse também a convocação do Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Afonso Henrique, que é outra autoridade que tem feito ostensivamente um fomento às invasões. O procurador Afonso Henrique participou daquela audiência pública em 20 de agosto em São João da Aliança e lá, inclusive, ficou bastante irritado, né, quando se levantou a questão de que tanto a ouvidoria quanto a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo atua de forma parcial. Se não é parcial, por que não tem um representante nessa comissão? E foi esse, deputado, o encaminhamento que eu pedi, que houvesse um mínimo de participação dos fazendeiros na Comissão de Combate à Violência no Campo, o que não há. O que não é surpresa também, porque o órgão máximo do SUS tem tudo, menos profissional de saúde. Tem CUT, tem UNE, tem CONTAG, tem tudo, mas não tem profissional de saúde. Então não é de espantar que não haja representante dos fazendeiros, dos produtores nesse conselho. E foi essa intervenção que causou um furor do procurador Afonso Henrique, né, no sentido de que não deveria haver participação, que ali um conselho tem que ser ocupado por entes públicos. Ora, quem realmente está participando do processo não pode ser ouvido, que democracia, então, que nós estamos vivendo, né? Outra situação que nos causa bastante estranheza é justamente o que já foi colocado aqui, que as invasões acontecem à noite. Se é legal, por que não acontece durante o dia? Outra situação bastante curiosa, que justamente nos dias da audiência pública de 20 de agosto, uma amiga veio me dizer que a empregada dela foi convidada a fazer parte de um dos assentamentos. Então, onde é que está essa vocação rural daqueles assentados ou daqueles invasores, daquele pessoal que está com a camiseta de construindo o socialismo, servindo ao Foro de São Paulo? Aonde é que está o calo na mão desse pessoal que não sabe a diferença entre uma semente de soja e uma semente de feijão, né? Então, isso tem que ser debatido também, assim como o financiamento desses grupos, que já foi objeto, inclusive, de requerimento, não respondido satisfatoriamente. Apoiamos, claro, que seja feita a CPI para apurar esse financiamento com dinheiro público desses movimentos que só fazem justamente atrapalhar a vida, a economia das pessoas, porque todo mundo aqui devia estar trabalhando agora. Devia estar lá no seu escritório, na sua fazenda, né, na sua lavoura, e não está. Está passando a tarde, praticamente o dia todo aqui, para resolver um problema que o Estado mesmo criou. E passando à questão do desforço imediato, que é justamente a dúvida jurídica que todo mundo aqui tem, como é que eu vou me defender, eu fazendeiro, estou na minha casa, no meu asilo inviolável, como é que eu vou me defender lá da invasão? Sendo que o próprio STF, na ADIM número 2213, ADIM essa que foi manejada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, aqui no relatório diz: o esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se deste modo como ato criminoso, lá previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, que é justamente a invasão com violência à pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, a terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Foi dito na audiência que desde que a ocupação ocorra, a ocupação é um neologismo, né, para invasão,
né, desde que ocorra sem violência. Espera aí, meus senhores. Chega 200 pessoas à noite na sua propriedade, corta a cerca com alicate, e aí? Isso não tem violência. Você vai enfrentar como? Você sozinho, com sua mulher, com seus filhos, alguns poucos empregados, vai enfrentar como? Isso daí, essa própria violação já está tipificada no artigo 150 também do Código Penal. Ainda que não haja violência. Ainda que seja tácita a contrariedade daquele que se sente invadido. Agora, realmente a situação se encontra insustentável e não entendemos por que nesse mandado de seguro, nessa ADIM, também se diz aqui sobre a propriedade. Eu vou ler para os senhores. Não é lícito ao Estado aceitar passivamente a imposição de qualquer entidade ou movimento social organizado de uma agenda político-social quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais em desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. O Supremo não pode validar comportamentos ilícitos, não deve chancelar jurisdicionalmente agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais de propriedade alheia ou atos de esbulho processórios como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja submissão a qualquer programa de reforma agrária supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento de formas dos requisitos previstos na lei e na Constituição Federal. Como foi dito aqui por quem tem legitimidade para dizer, os agricultores não são contra a reforma agrária, mas ela tem que ser feita cumprindo-se a lei e os requisitos que a lei impõe. Foi dito aqui, Hugo Zaidan é dono de um restaurante. Tudo bem, a livre iniciativa está na Constituição, se ele quer ser dono de restaurante, tudo bem. Agora, é no mínimo plausível que uma pessoa que esteja liderando um movimento de reforma agrária tenha, como disse o deputado Colato, calo na mão, que tenha vocação agrícola, coisa que ali ninguém tem. Realmente são pessoas que estão apenas buscando invadir para depois especular e vender as áreas. Todo mundo sabe disso. Agora, a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo não tem ouvido o lado dos fazendeiros. A própria convocação, ela fala na pauta, criminalização da polícia militar e dos fazendeiros. Direito humano é só para sem terra. Nenhum de vocês tem direito humano. Vocês estão completamente desassistidos. A própria Justiça não tem tido a mínima vontade de cumprir nenhuma reintegração de posse, como o deputado Fraga acabou de falar, também em sua intervenção. Então, infelizmente não temos tantos deputados aqui, apenas contamos com a presença do deputado Roberto Balestra, mas eu sei que as assessorias passarão isso para os seus deputados, né, que a situação lá em São João da Aliança é de guerra mesmo. E são pessoas que produzem, é uma das melhores áreas para grãos no Brasil, e está dessa situação. Então, todo mundo aqui devia estar trabalhando e não está nesse momento, né? Então, eu tenho justamente um questionamento que eu quero fazer para os deputados. Para os deputados, o meu questionamento vai. Qual é a reação que os fazendeiros devem ter quando têm as suas fazendas invadidas? Eles podem chamar a polícia ou não podem? É um questionamento que de quem faz leis, eu gostaria respondido. Pode ou não pode? Esse desforço imediato, você está sendo invadido, você tem que o quê? Tem que matar, então, os sem terra? É isso que eles querem. Eles querem um cadáver lá. Eles querem um cadáver para chamar a atenção e se fazerem de coitados. É isso que tem que fazer, ou é melhor chamar o braço do Estado para que o Estado intervenha e possa trazer ali a solução dos conflitos? Nós dizemos aqui que estamos realmente desassistidos porque as representações que levamos ao Ministério Público até o momento não tiveram qualquer resposta. Representação para GAECO, para verificar crime organizado. Por quê? Porque o representante da FNL foi gravado, e isso está nos autos, está na representação e está no processo, pediu R$400 mil
de um dos fazendeiros para declarar ao INCRA que a área era produtiva e que não tinha interesse. Simples assim. Não, me dá 400 mil que eu vou embora e levo meu pessoal. É esse tipo de coisa que está acontecendo. E ninguém está vendo e não está tendo nenhuma atitude por parte da Justiça também. Então, o questionamento para os deputados vai seguir também um vídeo que nós trouxemos da audiência, né? E, para concluir, mais uma outra situação que eu queria até falar é que os invasores eles têm se aproveitado da ação discriminatória que tem na região. Essa ação discriminatória, ela é uma ação que leva muito tempo para ter um desfecho. E a ideia deles é justamente invadir as áreas consideradas devolutas, né? E a discriminatória corre, enquanto isso eles vão invadindo. Enquanto isso eles fazem todos esses atos, na verdade, terroristas. O que está acontecendo lá em São João da Aliança é terrorismo, deputado Fraga. Essas pessoas, como eu vinha falando, a sua fala foi muito bem colocada, e todo mundo aqui que devia estar trabalhando está aqui agora, quem tem calo na mão. Quem devia estar lá cuidando da sua lavoura. E o senhor, deputado Fraga, inclusive, eu sei que o senhor é um homem que estuda bastante, é bem formado. Eu coloquei um questionamento aqui para os parlamentares sobre o desforço imediato, justamente, porque é aqui que se faz lei. Então, a gente tem que entender como é que é a lei. O judiciário, ele interpreta a lei, mas a lei é feita aqui. Então, o questionamento que eu estou colocando para os parlamentares é como é que se reage a isso? Porque estão abandonados pelo judiciário, pelo Ministério Público, por todas as autoridades, né? E vivendo à mercê do Hugo Zaidan. Ainda, o próprio INCRA, onde nós fizemos um requerimento de informações, até hoje, desde o dia 9 de setembro, não nos respondeu. A taxa de ocupação, quais são os assentamentos, não nos respondeu sobre isso, sobre quais têm sido as ações do INCRA lá. Mas nós levantamos esses dados. E descobrimos que 60% dos assentamentos não estão ocupados. Como que se pode fazer mais invasão? Invasão. Sendo que não há sequer o assentamento correto por parte do INCRA. O INCRA não está fazendo o seu papel. Nem sequer o nosso requerimento de informações foi respondido. Tivemos que ir nós mesmos atrás da informação. Eu gostaria de pedir, então, à assessoria que passasse o vídeo que eu trouxe, justamente que eu quero ilustrar o que aconteceu naquela audiência pública, lá em São João da Aliança, em que havia um ginásio lotado com cerca de 1.500 participantes, né, do FNL com a camisa Construindo o Socialismo, enquanto tinha menos de 40 produtores lá totalmente acuados. E esse vídeo demonstra justamente qual é a posição da ouvidoria agrária, em que não pode chamar a polícia. Então, a gente tem a casa invadida e não pode chamar a polícia? É isso que eu queria saber. Eu não, os agricultores aqui. Todo mundo quer saber isso. Eu peço, por favor, que passe o vídeo e assim encerra a minha fala. Eu quero dizer o seguinte, o Major Pelé, pelo comportamento dele lá na Auditoria Agrária Nacional e pelo comportamento aqui hoje, demonstra que tem problemas. Na reunião de Brasília, eu disse hoje, na reunião aqui, o desembargador, o procurador Afonso Henrique disse o seguinte, o poceiro tem sim o direito de fazer a defesa através do desforço. Ele, não a polícia. Aí o senhor já incluiu. Ficou registrado na ata de Brasília que o possuidor tem o direito e deve exercê-lo, né,
para defender a sua posse, na mesma proporção que aquela que ele está sendo atacado. Ele, sem auxílio da polícia. Nós dissemos também, e o major não entendeu lá, ou não quis entender, ou tem problema de entender. Nós dissemos lá, a polícia militar, quando deparar com uma ocupação sem violência, quando deparar, vou repetir para o major, guardar para ele não deturpar mais o entendimento da autoria e da comissão. Quando deparar com uma ocupação... Infelizmente o vídeo foi cortado nessa hora, nós não temos o restante, Presidente, mas... seria possível Obrigada. esse vídeo fazer parte, ficar na comissão? Nós precisamos desse vídeo.